Domingou mais uma vez e o vídeo de hoje não poderia ser diferente. Vocês que me acompanham aqui já sabem, em dias como esses eu trago para vocês a agenda econômica completa para toda a semana que se inicia amanhã, para que você possa ligar os seus devidos alertas e se preparar para essa grande semana. Comentaremos um pouquinho sobre falas recentes de pessoas ligadas ao Banco Central norte-americano, membros inclusive do FOMC, que disseram algumas coisinhas que contradizem o presidente do Fed americano, Jerome Powell, nessa última quarta-feira. Comentaremos um pouco sobre isso e um pouco também sobre o mercado de opções com criptoativos. Fica comigo que vem logo após a vinheta. Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Antes de mais nada, como sempre, já peço a você que me assiste para que deixe o like nesse vídeo, ajuda demais na propagação desse conteúdo para mais e mais pessoas. E claro, se inscreva no canal se você ainda não for um inscrito. Hoje começaremos o nosso vídeo falando um pouquinho sobre o que aconteceu nessa última semana, uma semana de extrema volatilidade. Tivemos decisão de juros nos Estados Unidos, também no Reino Unido, diversos dados também na Europa, o que obviamente trouxeram oscilações aí pro Bitcoin e para demais ativos de outros mercados. No entanto, uma coisa que eu tenho para comentar com vocês foi o que foi falado nessa última quarta-feira pelo Jerome Powell, que inclusive eu comentei no meu vídeo de quinta, na semana passada, sobre de fato quais seriam as novas políticas monetárias a serem implementadas pelo Fed nas reuniões a seguir, o que o mercado poderia esperar, quais que eram as expectativas e projeções, para o Bitcoin, também para mercados de renda variável. E naquele momento eu falava com vocês que pela primeira vez em quase um ano o Fed não sabe qual de fato será a sua próxima decisão. Eles deixaram uma pista de que tomarão ainda uma medida de um aumento de juros, mas um aumento ali bem básico, O Jerome Powell de fato deixando bem claro que na situação atual que passa a economia norte-americana, aquecida da forma que está, como a gente vem acompanhando o mercado de trabalho, por exemplo, e vendo problemas acontecendo devido aos seus aumentos de juros constantes, como por exemplo a crise bancária recente que vimos, com dois grandes bancos quebrando, eles optaram por aumentar 25 pontos agora e possivelmente encerrar o ciclo de alta de juros muito em breve. No entanto, o que eu separei para comentar um pouquinho com vocês no dia de hoje foram as falas de dois dirigentes aí do Fed que tiveram participações inclusive no comitê votante em tempos recentes, e eles falaram um pouquinho sobre essa visão de que possivelmente tomar menos aumentos de juros nos próximos meses seja positivo. Muito pelo contrário, Rafael Bostic diz que as questões do setor bancário não são suficientes para impedir o aumento de juros pelo Fed e que a meta de diminuir a inflação anualizada deve ser maior e que muito provavelmente essa questão bancária deve ser solucionada muito em breve, que isso não vai ser suficiente para parar o Fed com mais aumentos aí, que inclusive eram esperados para esse ano de 2023. Um outro cara bem importante que eu separei para comentar com vocês é o presidente do Fed de St. Louis, o James Bullard, que é conhecido sim por ser um cara bem hawkish em relação a políticas monetárias, ao aperto monetário, que vem sendo feito nos Estados Unidos. Ele disse mais uma vez que o Fed precisará de taxas ainda mais altas para combater a inflação atual, e as medidas que foram implementadas recentes e foram prometidas para um futuro próximo não serão suficientes para trazer a inflação para o nível anualizado de 2%. Ele ainda comenta que a sua estimativa é que a taxa de juros chegue de 5,50 no intervalo de 5,75, precisando aí de mais no mínimo 3 aumentos simples de 25 pontos, contrariando bastante o que foi dito pelo Jerome Powell nessa última quarta-feira. E aí, será que teremos de fato uma mudança de planos, tendo em vista essa visão um pouco mais dura de alguns dos presidentes do Fed pelos Estados Unidos? Aproveita para deixar o seu comentário aqui embaixo, o que você pensa nesse atual momento de mercado, se você acha que o Fed vai continuar apertando a economia e aumentando os juros, ou se você acha que eles vão de fato seguir essa estratégia revelada pelo Jerome Powell de apenas aumentar mais 25 pontos muito em breve e então cessar por ali esse ciclo de alta de juros. Será que será suficiente? Deixa aqui embaixo. E apenas deixando um comentário rápido para a gente conseguir dar uma olhada ao que o mercado vem projetando para a próxima reunião de políticas monetárias. Vale lembrar que ainda temos um longo tempo até lá, faltam mais ou menos aí cerca de 30 e poucos dias, quase 40 dias até a próxima, que será no dia 3 de maio, mas o mercado já especula de que não teremos aumentos de juros. Nesse momento, 83% de
de chance para que a gente veja a taxa sendo estabilizada entre 4,75% e 5%, que inclusive é a taxa atual. E apenas 16% liberando os 17% para que a gente venha a ver um aumento simples de 25 pontos. É claro que as possibilidades devem oscilar bastante nos próximos 30 dias, tendo em vista que teremos muitos dados econômicos sendo divulgados, tanto de mercado de trabalho agora no início do mês de abril, na semana que vem, quanto de inflação, e são nesses dois pilares principais que o Fed vem colocando toda a sua atenção no momento de definir novas políticas monetárias. Então, nesse momento, o mercado aposta numa estabilização das taxas, no que para o Bitcoin costuma ser algo positivo. Se os juros não sobem, quem sobe geralmente são as bolsas. Vamos ver se essa crise bancária sendo controlada, se o mercado de renda variável tenderá a trazer bons frutos durante esse mês de abril. Entrando rapidamente no calendário da semana com vocês, falando um pouquinho sobre os principais eventos econômicos que podem trazer oscilações, já deixo com vocês de antemão que a semana passada foi uma semana de extrema volatilidade e essa agora que se inicia amanhã, promete ser a última semana do mês de março, parece estar um pouco mais morna. Na segunda-feira não temos grandes eventos econômicos, me parece ser um dia um pouco mais tranquilo, mas sempre lembrando que segunda-feira é dia de abertura dos mercados e sempre pode haver volatilidade. Já a terça e a quarta-feira também prometem ser dias sem tanta emoção, pelo menos no que diz aqui o calendário econômico pra gente. Atenção na terça ao discurso da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, que poderá falar um pouquinho sobre os PMIs que foram divulgados nessa última sexta-feira, e eu comentei um pouquinho sobre esses dados ao clube de membros nesse último sábado, o vídeo exclusivo. E também a confiança do consumidor, que será divulgada às 11 horas da manhã desse dia. Já na quarta teremos aqui somente vendas pendentes de moradias e estoques de petróleo bruto. Passando para nossa quinta-feira, aí a coisa começa a ficar um pouco mais interessante. Teremos PMIs na China sendo divulgados. A gente sabe que a crise bancária ainda é um temor aí por muitos lá nos Estados Unidos e até mesmo na Europa, e será bem bacana escutar um pouquinho do que terá para dizer a Janet Yellen, que é secretária do Tesouro norte-americano. Ela falou recentemente, trouxe uma certa segurança e uma certa tranquilidade aos mercados. Vamos ver o que ela tem a dizer durante essa semana, nessa próxima quinta-feira. E também é válido comentar que teremos pedidos iniciais por seguro-desemprego, dado ligado diretamente ao mercado de trabalho, que é divulgado todas as quintas-feiras, e o PIB trimestral do último trimestre de 2022 também será revisado e divulgado nessa quinta. Fechando a nossa semana na sexta, é o dia mais importante e que muito provavelmente veremos uma maior volatilidade. Além de ser o último dia útil da semana, que naturalmente já traz oscilações ao mercado, teremos divulgação na madrugada de PIB no Reino Unido, além de dados de inflação preliminares na zona do euro, e a completar esse dia, dados importantíssimos de inflação nos Estados Unidos, o PCE, que inclusive é o principal dado de inflação acompanhado pelo Fed, o Banco Central norte-americano, no momento de definir novas políticas monetárias. Então é um dado que é bem importante a gente acompanhar e ver se de fato esse processo desinflacionário está no caminho correto, como espera, obviamente, o Banco Central norte-americano. Então, para essa semana é o que temos e a gente vai fechando por aqui nesse tema. A partir de agora falamos um pouquinho sobre o mercado de opções. E já aqui dentro do portal da Deribit, a gente vem trazendo material sobre opções em todos os meus vídeos aqui no canal. Muitos de vocês, inclusive, têm deixado nos comentários que têm realizado algumas operações. Se é o seu caso, já deixa aqui embaixo também no comentário que operação você tem feito, para a gente fazer essa troca e compartilhar um com o outro. Eu falava ao clube de membros nesse último sábado, um vídeo que gravamos na sexta-feira. De olho nessa semana, eu enxergaria opções interessantes na venda de put em regiões de 22.500 e 23, que são patamares difíceis de serem alcançados nos próximos dias, tendo em vista uma semana um pouco mais morna, pelo menos é o que eu espero para os próximos dias, e estaria confortável em me expor a esse risco. Nesse momento as premiações já estão um pouco menores. Se você faz parte do clube de membros, muito provavelmente recebeu essa informação em primeira mão e já deve ter realizado aí essas operações. Eu também comentava nessa semana uma possível venda de uma call a
32 ou quem sabe a 34 mil dólares, mas uma operação que de fato é um pouco mais arriscada, entendendo que o Bitcoin pode agulhar nesses preços e eventualmente, caso agulhe no momento de fechamento da nossa operação, poderá trazer prejuízos. Então eu estaria para essa semana mais confortável em vender puts, significando que o preço do Bitcoin não poderia fechar abaixo desse range de preço aqui de 23, 22.500, mais ou menos por ali. Se você tem dúvidas relacionadas a esse conteúdo de opções, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou procurar te responder o quanto antes. E claro, dito isso, a gente vai fechando o nosso vídeo de hoje por aqui. Desejo a todos vocês que me assistem um ótimo domingo e encontro vocês na terça-feira.